Senhoras e senhores, eu tenho vários amigos que são de esquerda, é natural, até porque eu não sou radical e acho que a liberdade deve ser plena e absoluta. E quem sou eu para fazer patrulhamento ideológico? Acho um absurdo, não gosto de patrulhamento ideológico, de qualquer lado. Mas ele é meu amigo, está na Bahia agora, não está morando mais em Tapes, como natural daqui de Tapes. Ele tem um orgulho enorme de dizer que o Lula, né, foi originário da luta sindical. E, por consequência, é alguém galgado à presidência da República com todas as virtudes, porque, afinal de contas, foi um líder sindical que conseguiu convencer as massas a apoiar a sua ideia e aos seus princípios e os seus valores na direção que queria dar ao país com a ideologia de esquerda. Mas eu tenho para ele um recado. Eu vou ler essa pequena passagem aqui que diz tudo. De um outro líder sindical, da Polônia. Ficou um mandato só. Não buscou poder, não tentou se eternizar no poder, nem mudar a história da Polônia, e as razões ele diz aqui. Vejam que interessante. Nos anos 80, Lech Walesa, então presidente do Sindicato Solidariedade na Polônia, não aceitou ser comparado ao ex-presidiário Lula. A mídia quis saber por quê. Ele também não recebia Lula, ao que respondeu. Lula representa tudo aquilo que combatemos. Nós, poloneses, passamos o inferno na mão de Stalin e sonhamos com a liberdade. Lula vive em um país democrático e sonha em escravizá-lo. Não estou aqui para agradar os seguidores de Lula, e sim para mostrar a diferença entre um sindicalista que luta pela liberdade e outro ávido pelo poder. Isso é uma pá de cal nesse argumento de que o Lula é um líder sindical e etc, etc. Não. Ele está buscando nos converter num socialismo e num comunismo. E o encaminhamento que ele vem dando é para esse desiderato, esse propósito. Não se esconde isso mais. Aparelhou o judiciário e o nosso judiciário, aparelhado como está, faz as vontades do Lula. E o Lula tem o acervo, vamos dizer assim, ou a cobertura de ter sido extraído do cárcere pela própria corte que agora está submetida, de certa forma, ao seu comando. E atende a todas as exigências do Lula. Então, houve uma espécie de distribuição do poder entre o executivo e o judiciário corrupto e comprometido. E com isto eles estão nos conduzindo dramaticamente para uma situação vergonhosa. Hoje, mais de 200 grandes empresários estão no Paraguai com suas empresas com domicílio no Paraná, Paraguai. E por que razão? Muito simples. O Paraguai tem um imposto de 10% nivelado em todas as áreas, não passa disso. O imposto de transmissão de bens imóveis por herança não existe no Paraguai. Já basta os impostos que decorrem da própria transmissão da propriedade de pai para filho, pela morte, e assim por diante. Por isso, hoje me preocupa muito essas eleições que vai agora ocorrer em outubro. Porque nós estamos numa encruzilhada mortal. Se a direita vence, e com certeza tem condições para isso, porque temos 5 grandes candidatos ao cargo de presidente da República, enquanto eles só tem um, comprometido até o último fio de cabelo com corrupção, lavagem de dinheiro, favores daqui e dali, um filho comprometido numa série de situações do INSS, viajando com o careca do INSS, recebendo mesada de 300 mil, o irmão dentro do sindicato como vice
presidente do sindicato, que também roubou dos velhinhos aposentados. Fora ele, que tem todo o histórico de passado, que é muito comprometedor. Mas, então, a pergunta que não quer calar. Vale a pena a direita ganhar essas eleições? Se ganha, tem um espólio. A herança maldita de Luiz Inácio Lula da Silva. E terá 4 anos para tentar recompor esse país na sua estrutura toda, que está toda ela aparelhada. E talvez não consiga, em 4 anos, reverter esse quadro que o Luiz Inácio conseguiu em pouco tempo, aparelhado com o judiciário comprometido. E aí eles voltam. Em 2030. É o risco que nós passamos. Arrumar a casa para que retorne de novo a mesma metralhada. Dos irmãos metralhas, que são todos aqueles ministros ali que compõem a turma do Alibaba e seus 40 ladrões. Então, senhoras e senhores, ficamos com essa reflexão. Vale a pena ganharmos a eleição em outubro ou deixar que o país caia em absoluta miséria e num comprometimento social intenso, que é o que está acontecendo já? Senhoras e senhores, com essas observações, fiquem com Deus.